gente, paz do Senhor. Resolvi fazer uma live aqui de surpresa. Eu ia fazer um vídeo, mas senti de fazer a live. Então vou fazer aqui em forma de live pra gente conversar um pouquinho. Um assunto que tá no meu coração faz alguns dias, principalmente vendo que há essa necessidade de falar sobre este assunto. Espera só um pouquinho, deixa eu mexer um pouquinho aqui. Que há necessidade de falar sobre este assunto. E é um assunto assim que eu tenho vivenciado na minha pele. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre coisas assim, relacionadas às suas feridas, né? As feridas que nós carregamos durante a nossa vida. Pra gente viver uma vida plena com Deus, pra gente viver aquilo que o Senhor quer que nós vivenciamos, cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida, nós precisamos mexer em coisas que às vezes a gente esconde. É como se o nosso coração e a nossa mente eles estivessem compartimentos que a gente tranca coisas que nos feriram, que nos magoaram. E eu tenho aprendido que muitas dessas coisas vieram da infância, né? São traumas de infância. E uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. E o que acontece hoje em dia? A gente vê um monte de pessoas feridas, ferindo outras pessoas e sempre se achando as vítimas. O que nós precisamos? Nós precisamos entender que nem sempre nós somos a vítima. Tem horas que nós também somos os agressores. Tem hora que nós também somos as pessoas que ferem. Nós precisamos entender que Deus quer nos curar dessas coisas. Ele quer nos tirar dessa posição sempre de vítima. E eu vivi muito isso na minha vida. Vivi demais isso. Eu era refém da criança que eu fui, né, devido às rejeições que eu sofri. Então, eu era movida a isso. Eu vivia em função disso. Eu não tinha uma vida Maiara de ser. Maiara, o que você quer? Qual o seu sonho? Qual o seu propósito? Eu tenho dificuldade em sonhar. Eu tenho dificuldade em projetar a longo prazo. Eu vivia em função daquela rejeição que eu sofri. Então, eu vivia sempre com aquela dor. Tudo era em volta daquela dor. Os meus aniversários eu sofria, eu saía com minhas amigas, eu sofria, isso na adolescência, ali próximo à juventude. Mas você não tem Deus, você não conhece Deus desde criança. Pois é, conheço Deus desde criança e agora aos 32 anos eu tô descobrindo que eu tenho um monte de coisa para ser curada. Então assim, eu queria compartilhar isso com você. A primeira coisa que a gente tem que entender nós não somos vítimas sempre, o tempo todo, como eu já falei. Então foi a primeira coisa que eu parei pra pensar. Porque eu me sentia vítima, eu me sentia assim, a pessoa mais injustiçada da face da terra. Como se tudo fosse pra me ferir, como se tudo fosse pra eu estar mal. Tudo conspirasse para eu estar mal, para eu estar com sentimentos ruins, com opressão, me sentindo vazia, rejeitada. Porque uma pessoa rejeitada, ela rejeita e se sente rejeitada por pessoas que não estão rejeitando ela. Então, eu vivia sempre em função disso. Aí chegou uma hora que eu parei e falei, Senhor, eu só tenho coisas ruins? Porque daí juntava a rejeição, a ferida que eu tinha, o meu temperamento sanguíneo colérico, eu criava uma armadura e eu estava sempre indo na posição de atacar as pessoas antes que elas me atacassem. Então eu pensava assim, se eu atacar primeiro, não vou dar chance pra pessoa me atacar.
Mas nem sempre as pessoas estão nos atacando. Às vezes a gente se incomoda com o simples fato das pessoas estarem seguindo a vida delas. Pelo simples fato das pessoas estarem continuando as suas vidas, de estar realizando coisas. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso: Senhor, eu preciso saber o que eu tenho de bom e o que eu preciso mudar. Eu fui estudar meu temperamento, eu fui estudar sobre coisas que podiam me trazer calma, né, que poderiam mudar, porque o Espírito Santo, ele pode nos mudar, ele pode nos moldar, mas ele precisa que a gente deixe ele fazer isso. E se nós não deixamos, como que ele vai trabalhar? Como que ele vai agir? Então eu tive que entender isso. Eu preciso ter um temperamento transformado. Então, Senhor, transforma o meu temperamento. Eu preciso que as mágoas sejam curadas. Senhor, cure as mágoas. Eu preciso entender que eu preciso mudar em tal área. Senhor, muda tal área. Mas não é fácil essas mudanças. Não é fácil. Porque são coisas que, como eu disse, nós guardamos às vezes no fundinho do coração. No subconsciente, às vezes. Né? Então são áreas que a gente não quer mexer. E para Deus trabalhar nessas feridas, Ele precisa tirar a casquinha e expor essas feridas. Porque só quando Ele expõe é que daí elas começam a cicatrizar. Porque uma ferida mal curada, às vezes a gente não sente a dor porque a gente até se acostuma com a dor. Né? Então às vezes está ali, né? Mas não quer dizer que ela está curada. Mas quando ela está cicatrizada, se você pegar uma cicatriz e você mexer nela, você apertar, você não vai sentir mais dor. Mas quando está mal curada, se você mexer, você vai sentir dor. Então é isso que a gente precisa entender. A gente não é sempre vítima da sociedade. As pessoas não estão sempre tentando nos atacar. É que a gente está vivendo em função das nossas feridas, em função das coisas que nos machucam e nos ferem. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente limpe a casa. Não é tão gostoso quando a gente limpa a nossa casa? Aí depois a gente toma aquele banho gostoso que ela fala, eu gosto de lavar até o cabelo. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Limpar a nossa casa espiritual. Limpar o nosso coração. Para que Ele possa entrar, o Espírito Santo possa entrar e preencher da maneira correta. Porque essas coisas impedem da gente ter a vida abundante que o Senhor quer que nós tenhamos. Essas coisas impedem aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Nós precisamos curar essas feridas, mexer, e dói. Você pode até urrar, você pode se jogar no chão. Tem dias que eu olho e falo, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas é preciso. O Senhor, Ele está ali conosco. Ele permite. Só que nós temos que fazer a nossa parte. É isso que nós precisamos entender. Nós temos a nossa parte. Não tem como Deus fazer se nós não fizermos a nossa parte. A parte de tirar a pedra é nossa. Para que haja um milagre, a gente precisa tirar essa pedra, esse impedimento. E qual é o impedimento? O impedimento é a irmã que me ofendeu, o pastor que fez isso, a irmã do círculo de oração que fez aquilo, o líder dos jovens que fez aquilo. Não. O impedimento quase sempre é nós mesmos. É a gente mesmo. Entender que a Bíblia fala que bem-aventurados que são perseguidos por causa de Cristo. Então algumas coisas realmente, né, são perseguição. São coisas que acontecem porque Deus permite também. Mas isso quer dizer que a gente está bem na fé, que a gente está bem com Deus. Agora, quando a gente não está bem com ninguém, a gente não está bem nem com Deus, aí é algo errado. É algo da gente mesmo. Então a gente tem que primeiro se abrir, deixar Deus trabalhar na gente, antes de querer mudar o próximo, antes de querer mudar o irmão ou a irmã. Eu aprendi isso. Então eu vim aqui falar para você nessa manhã. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Vai doer, vai sofrer, mas depois vai curar. E você vai ficar bem. E vai ter uma vida abundante. Não vai ter mais aquelas mágoas.
Porque as pessoas costumam dizer, eu nem lembro. Gente, Deus não dá amnésia para nós. Deus não nos faz ter amnésia. Você tem que lembrar. Ser curado não quer dizer que você não lembra. A maioria das pessoas que falam não lembra é porque não são curadas. Porque quando você é curado, você lembra, mas aquilo não te causa dor mais. E o Senhor quer que nós sejamos pessoas curadas. Curadas daquilo da nossa infância, do abuso, da violência, do abandono, da rejeição, dos bullying, né? Na minha época, como me chamavam de gorda, né? Gorda baleia, né? Coisas de criança. Como isso me afetou a minha autoestima. Como me fez ser uma criança insegura, um adolescente inseguro, uma jovem insegura, uma mulher insegura, e eu tive que lidar com isso já velha, já mais, né, mais experiente. Nós precisamos se curar dessas coisinhas. E o Senhor, Ele pode nos ajudar a partir da hora que a gente assume a nossa parte. Deus, eu tenho isso, eu sinto isso, eu não quero sentir mais. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã. Quero deixar aqui Salmos 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo. Eu os guiava com procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A gente precisa entender que não é o outro que vai fazer a gente ter uma vida abundante, nem que seja o cônjuge. Não é o cônjuge, mãe, pai, irmão, filho, não. Quem pode trazer essa vida abundante é Deus. A gente tem que parar de colocar no outro a responsabilidade que é nossa. O outro não tem responsabilidade daquilo que nós sentimos. Mesmo que nos fira. Mesmo que nos magoe. Agora eu vou deixar todo mundo fazer o que quer. Gente, minha alergia tá bem atacada, mas eu falei, eu vou fazer o vídeo mesmo assim. Então eu tô lacrimejando. Mesmo que agora eu vou deixar todo mundo me ferir, me magoar. Não é isso. O que a gente tem que saber é como isso vai nos atingir. Se a gente pegar e entulhar tudo quanto é tipo de lixo no nosso coração, qual vai ser o espaço que o Espírito Santo vai encontrar para fazer morada? Então a gente tem que saber reciclar o que é bom, reter o que é bom, igual o computador. E o que não é, a gente joga lá na lixeira, a gente descarta. Então, vamos parar de ser reféns das circunstâncias, reféns das pessoas. Vamos tomar o controle da nossa vida. E junto com Deus, seguirmos no propósito dele. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. É uma palavra rápida que eu senti de fazer. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Daniele. Deus te abençoe muito, amém? Fica com Deus, que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, amém? Paz do Senhor.